Bom, que o Lucas Piton tá jogando muita bola, a gente sabe, mas mesmo assim, quando vem uma notícia de que tem algum clube grande da Europa interessado nele, a gente fica um pouquinho balançado, um pouco surpreso. Não por achar que ele não mereça, mas porque a gente vê como o Vasco está sendo vislumbrado lá na Europa. Então, vamos falar um pouco sobre essa nova sondagem feita em cima do nosso lateral esquerdo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a nova sondagem feita em cima do Lucas Piton, nosso lateral esquerdo, camisa 6, que nesse momento está na mira do Milan. Gigante italiano, para você que, enfim, não conhece o Milan por algum milagre do destino, é um dos maiores clubes da Itália, um dos maiores campeões não só da Itália como do mundo, é o segundo maior campeão da Champions League com 7 conquistas, e que apesar de não viver talvez a sua era mais campeã, mas certamente continuou com seu peso, com a sua camisa extremamente pesada, e o Piton está sendo vislumbrado lá pela equipe italiana. Essa informação ela parte do jornalista Daniele Longo, que faz parte do podcast La Soffiata e também do site calciomercato.com. Ele que é um dos, digamos que insiders do futebol italiano, né, os setoristas do futebol italiano, como a gente tem vários aqui no Brasil, como a gente tem o Fabrizio Romano, que também é italiano inclusive, mas que faz esse papel meio que de uma maneira mais global, né? O Daniele Longo já é um cara mais local ali e que tem fontes muito quentes nos grandes clubes do futebol italiano. Então essa informação ela é de muita confiança. E detalhando um pouco mais essa informação, não é meramente o interesse do Milan em contratar o Piton, mas sim o interesse em tê-lo no meio do ano. Afinal, para você que não tem esse costume de acompanhar o futebol europeu, a temporada do futebol europeu ela começa no nosso meio do ano, né? Começa lá em agosto. É porque para eles o verão é no meio do ano. Então faz mais sentido você parar a temporada durante o verão, evitando as altas temperaturas, né? Aqui no Brasil a gente tem sofrido com isso até no Carioca, por exemplo, você fazer jogos competitivos em temperaturas muito altas. Lá na Europa eles evitam isso, né? Então há essa coisa da temporada começar em agosto, sei lá, e terminar em junho do ano seguinte, maio, junho do ano seguinte. Então seria justamente por esse motivo que o interesse do Milan seria inteiro o Piton ali para o meio do ano. E também ele detalha que a proposta que o Milan faria seria ali em volta dos 9 milhões de euros, valor aqui que convertendo dá mais ou menos uns 40 milhões de reais, um valor bem alto até. E assim, cara, comentando sobre a notícia, o Piton jogar bola bem, a gente sabe, não é nenhuma surpresa, assim, sabe, é redundante falar sobre isso. A gente sabe o nível que ele tem atingido, foi nosso garçom na última temporada, jogador com mais assistências, né? Em 2023 também foi um dos garçons, né? Então, assim, é autoexplicativo, né? O que que é o Piton pro Vasco da Gama nesse momento. Então, vê-lo gerando esse interesse não é nenhuma novidade, né? A gente viu no ano passado, por exemplo, o interesse da seleção italiana em contar com ele, já que o Piton ainda não foi convocado pela seleção brasileira, apesar de estar aí à disposição do Dorival Júnior. Ele tem o passaporte duplo, né? Cidadania italiana, então ele pode ser convocado pela Itália também. Então houve esse interesse. A verdade é que o futebol italiano tem visto o Piton com muito carinho, né? E eu vou ser bem sincero, cara, é normal que seja assim, porque a Itália passa por uma seca técnica muito grande de laterais esquerdos. Óbvio, tem nomes ali que jogam em grandes clubes da Europa, até da própria Itália, né? Tem, sei lá, o Federico Di Marco, enfim, tem vários nomes ali, o Spinazzola da Roma, jogadores ali que estão no alto nível até, mas que, cara, não é uma coisa unânime. Como, por exemplo, você tem outros nomes ali em outras seleções, como, sei lá, o Alejandro Grimaldo na Espanha, ou o Nuno Mendes em Portugal, que estão num nível altíssimo, o Alfonso Davies no Canadá. Tem laterais ali que são do nível alcançável ao Piton. Então, normal haver esse interesse, né? E agora de um clube da Itália, o que com certeza aproximaria ele de defender a seleção italiana. Tudo isso com certeza é levado em conta. Mas eu também vou ser sincero quanto ao que eu acho que o Vasco deveria fazer. É óbvio que uma proposta de 9 milhões de euros não é qualquer coisa, sabe? É um valor que você com certeza merece ler com um pouco mais de carinho, certo? Você estudar essa proposta, ver como é que pode ser feita, os moldes dela e tudo mais. Mas eu acho que dá pra conseguir mais dinheiro no Piton. O Piton tem uma idade boa, ele é um lateral jovem. A gente esquece disso, a gente acostuma vê-lo atuando no nível muito alto. A gente pensa, cara, esse cara deve ter já uns 27, 28, nada. O Piton tem ali seus 23, 24 anos. É um jogador com uma margem de crescimento muito alta. Então, dá pra você negociar melhor esse valor e conseguir, de repente, uma compensação financeira ainda melhor pelo Piton. Eu acho que é uma negociação que ainda deve se arrastar mais um pouco, que não deve ser definida por agora, até porque seria somente para o meio do ano essa vinda, então
Eu acho que esse monitoramento é natural que aconteça, até para que seja uma decisão não assim impulsiva da diretoria do Milan, em sim uma coisa já pensada, estudada, né, para que quando vierem botar de fato a proposta na mesa do Vasco, eles tenham certeza disso, se é que vierem a botar essa proposta. Mas eu acho que mesmo quando botar a proposta, dá para você tirar um valor melhor. 9 milhões de euros não é um valor qualquer, mas é um valor que dá para você melhorar por tudo aquilo que o Piton oferece, por tudo aquilo que ele joga de futebol e pelo mercado que ele tem no futebol não somente brasileiro, como mundial. Enfim, eu quero ver sua opinião também. O que que você achou dessa proposta pelo Piton? O valor tá te agradando? Você conhece o Milan? Você acha um bom destino para o Piton? Uma coisa é certa, futebol italiano ele é um bom destino para jogadores do setor de defesa. Normalmente o jogador de defesa ele se desenvolve muito mais por lá. A gente tem um exemplo recente que está até no nosso rival atualmente, mas que é o Alex Sandro. Fez muitos anos da sua carreira na Juventus e tornou-se um lateral extremamente produtivo defensivamente, atuando pela velha senhora. Um outro exemplo também do rival é o Danilo, que fez a sua carreira como lateral atuando por grandes clubes, né? E quando chegou na Juventus, parece que desenvolveu essa veia mais defensora. Tanto que virou zagueiro, né? Então, talvez para o Piton seja uma coisa positiva. É um problema que a gente sempre observa, né? Essa coisa dele ter muitas inconsistências defensivas, talvez indo para a Itália isso tudo se resolva e ele consiga desenvolver esse lado mais defensivo aí do futebol dele. Galera, agradeço a você que viu esse vídeo até aqui o final. Sério, muito legal você ter me acompanhado aqui no meu papo, na minha informação também, na minha opinião. Vou sempre te recomendar a se inscrever aqui na Analisa Vasco, a deixar o seu like, seu comentário, participar do vídeo no geral, né? Porque a gente tá aqui falando, mas eu também quero ouvir você. Então, fala aqui comigo, participa aqui comigo, vamos trocar essa ideia e gerar esse debate. E também te convido a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais. A gente tá por aí sob o @AnalisaCRVG. Inclusive, essa notícia do Piton você teria visto com horas de antecedência, na verdade até com um dia de antecedência, né? Que ela saiu ontem, na sexta-feira. Então você já teria visto ela e já teria ficado por dentro desse tema com um pouquinho mais de antecedência. E eu queria aproveitar esse finalzinho do vídeo porque eu deixei passar batido já faz algum tempo, mas a gente da Analisa Vasco, a gente sempre marca presença nos jogos de basquete do Vasco, a maioria deles lá em São Januário, né? E no último que aconteceu contra o Pato Basquete, que foi uma vitória inclusive do Vasco, a gente, não somente eu, né, mas também um outro repórter da Analisa Vasco, o Oliver, fica um abraço aí pra ele, Bernardo Fernandes, Oliver, a gente recebeu esse prêmio aqui de melhor da partida, né, melhor do jogo, estrela do jogo, né, enfim, feito pela Estrela Bet, que é a patrocinadora oficial da modalidade, né, do basquete do Vasco. Então, assim, muito legal, né, cara, esse prêmiozinho aqui, vou guardar com muito carinho. Queria registrar isso aqui, aproveitar, né, e agradecer toda a parceria que a gente tem com o basquete do Vasco, a organização, a assessoria também, a querida Dani, fica um abraço para ela aí, que sempre tá muito disposta, muito disponível pra gente. E aproveitando a deixa, você que acompanha o basquete do Vasco, você com certeza vai querer ver uma entrevista que a gente fez ainda no meio da temporada, antes do retorno para o retorno, com o técnico Léo Figueiró. Eu vou deixar aqui em cima para você clicar e acompanhar e ficar por dentro desse papo muito maneiro que a gente teve com o comandante do basquete Cruz Maltino. Galera, tamo junto, valeu e até a próxima.